Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém. Depois de 2 semanas, por conta de alguns compromissos fora de Santarém, o Adilson está de volta, e eu também, para dar continuidade a esse programa. Eu sei que vocês ficaram com muita saudade do nosso amigo aqui, mas ele está de volta, graças a Deus, e o programa também. E como sempre, prepara aí a expectativa lá no alto, porque teremos convidadas super especiais. Possivelmente você já conhece essas duas faces que vai aparecer daqui a pouco aqui, que vão aparecer daqui a pouco aqui. E antes de passar e apresentar elas, nós vamos, o Adilson tem alguns recados aqui para vocês. É verdade, pessoal, você que nos acompanha pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal da TV Amazônia. Evidentemente, você que nos acompanha pela TV Amazônia, canal 7.1, através da transmissão na TV, nós reforçamos, encaminha, nos seus grupos de mensagem instantânea para as pessoas que estão começando o programa NW, e lembrando também você de nos seguir nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, @TV Amazônia. E também nós queremos agradecer todos os nossos apoiadores, patrocinadores, parceiros comerciais aqui no ANW. São marcas que nós consumimos, empresas que nós admiramos. Verdade. E todas elas são referenciais no mercado. Então fica aí essa nossa gratidão a eles. E também você pode conhecer a Massa Mix, mas quem? A MK, que é a corrente visual. Núcleo Zenf é o local que nós treinamos. Inclusive, amigo, você continua treinando? Continuo treinando, só tive lesões na volta, né? Ah, é? Lesões de sono? Não é de sono não. Ele pode. Mas está aparecendo ali, Núcleo Zenf, onde cuida da nossa performance em saúde, não é isso? É verdade. Move, talvez seja o nosso mais antigo, que se nós conseguirmos colocar no YouTube nossa programação através do sinal da Move Fibra, a melhor provedora de internet de Santarém e região. Então, sem mais delongas, editor, solta a vinheta dessas duas moças de Deus que estarão conosco a partir de agora. O nosso programa de hoje está muito divertido e dinâmico. Vem conhecer as nossas convidadas de hoje, a Sara Guini e também a Arguine Silva. Elas são criadoras de conteúdos digitais e também as apresentadoras de uma forma muito dinâmica da Pastiste Santarém. Elas falam de todas as nossas programações de uma forma muito especial. Venha conhecer as mais conhecidas como Church aqui no ANW. Vem assistir com a gente. Então vocês viram, na vinheta aí, as nossas entrevistadas de hoje. Bem-vindas, Sara, bem-vinda, Aline. É isso aí. Aline, Silva e Silva. Então, novamente, Não corta, não. Vocês viram a chamada aí. Então, bem-vindas, Aline e Sara. Olá, família Pastiste Santarém. A marca registrada. Agora o desafio, já que eu falei o nome dela completo, é você falar o da Sara completo. Sara Aline Lira. Não, Lima Lira. Sara Aline Lira Lima. Não, eu falei, Mas foi o contrário. Eu falei, mas eu falei direto. Errado. Fala bem rápido, Adilson, vai. Sara Aline Lima Lira. Ih, olha, quase. É Lima Lira. Não é Lima Lira? Lira Lima. Lira Lima. Sara Aline Lima Lira. Ai, hoje eu não. Tá bom, só Sara. O desafio é você gravar um áudio e mandar aqui pro Instagram da TV Amazônia falando bem rápido o nome completo da Sara. Maravilha. Sara Aline Lima Lira. Sara Aline Lira Lima. Até
É literalmente um desafio. É um desafio. Bora. Sara O programa já Lima começou bom, com desafio. Lira Lima. É. Então eu não tô falando. Você O que eu tô falando? Lira. Sara Aline Lira Lima. É Lira Sara primeiro. Lira Lima. Agora sim. Gente, Já foram mais do que apresentados. especialmente a Sara. Todo mundo já sabe. Ai. Então, sejam bem-vindos, né? Ao ANW. Eu já queria chamá-los já há algum tempo e agora deu certo vocês virem aqui. Ah, que legal. É uma honra pra gente estar aqui, né? O pastor já havia comentado. Vou chamar as churches pra ir lá no programa. E a gente se sente muito feliz, né? De estar aqui compartilhando um pouco da nossa história. Sim. Enfim, então a gente está muito feliz por essa oportunidade. Então, fala um pouquinho sobre... Cada uma fala sobre si, mas fale sobre vocês, né? Como... talvez como vocês chegaram na Paz Church, porque a gente vai falar muito sobre a Paz Church e a presença digital de vocês representando a igreja. Como vocês chegaram na igreja, vocês converteram na Paz mesmo, vieram de outra congregação, outra denominação. Cada uma pode falar da forma que vocês quiserem. Vamos lá. Como eu conheci a Igreja da Paz, que hoje é Paz Church, né? É bem engraçado, meu Deus do céu. Como eu conheci através de uma célula, era uma célula de criança, né? E eu lembro que era na rua da minha casa. E eu lembro que foi meu irmão que foi, né, pra essa célula. E ele chegou lá em casa falando assim: bora pra célula, eles dão um pastel lá. Ótima estratégia para os líderes de célula, viu? Olha, Não abra mão do lanche. do lanche. E ele disse assim: bora pra célula, eles dão um pastel lá. E eu, que legal, né? Então tá. Ele sempre me chamava, era toda quarta-feira, eles dão um pastel, porque lá essa célula era um pessoal que eles... Né, ele era tipo uma padaria que eles vendiam pastel, enfim, para outras pessoas. E aí ele falou assim, toda quarta-feira ele me chamava. E eu, não sei, mas será que realmente é verdade? E aí teve uma quarta-feira que ele falou assim, bora. Eu falei assim, tá, bora lá. Cheguei lá na célula, tive o meu primeiro contato com uma célula. E aí no final realmente teve um pastel. E eu fiquei muito feliz, criança, né, gente, tudo mais. E aí eu tive o primeiro contato com uma célula. Qual era a sua idade na época? Eu tinha uns 10 anos, 10, 9 anos de idade, por aí. E isso me marcou. Né? Então, por isso que o lanche é uma parte bem importante da nossa célula. Sim. E então foi uma parte que eu tive o primeiro contato, né, com uma célula e tudo mais. Então, mas quando eu entrei mesmo na igreja foi em 2015, que é o setor da Amanda Fidelis, minha discipuladora, minha líder de célula também, eu entrei lá. Eu tive, assim, realmente que eu entrei. E foi assim, desde 2015 pra cá, já fazem 10 anos por aí, bastante tempo. E assim, quando eu conheci a igreja, realmente eu me entrei assim, profundo mesmo. Eu queria mesmo saber mais sobre a visão NDA, queria saber mais sobre a nossa igreja. E desde lá muitas coisas aconteceram. E tá na nossa igreja, eu vou falar uma coisa também que marcou muito a minha vida, foi no Congresso da Paz, foi sobre a história do pastor Lucas. Nossa, aquele teatro marcou a minha vida de ver o quão a nossa igreja tem um legado enorme. O quão a nossa igreja carrega aquilo que o pastor Lucas deixou sobre as nossas vidas. E aquele teatro me marcou, eu falei assim, nossa, aquela sementinha morreu e nasceu aquela árvore e deu os frutos, nós somos os frutos hoje. Então foi um teatro assim, que me marcou e desde lá, assim, aquele teatro entrou no meu coração. E até hoje vem e tudo mais. Então, estar na igreja hoje é incrível viver tudo que eu estou vivendo. Falando um pouquinho mais, né, da parte, eu estava na igreja, mas eu não estava 100% assim, dentro de um ministério, estava frequentando uma célula, mas eu sentia que por mais que eu estava dentro da igreja, mas faltava algo ali. E aí foi quando, final de 2023 e tudo mais, eu entrei no Ministério da Mídia 2024, foi o momento que eu entrei ali no Ministério, eu falei assim, Deus, o meu propósito dentro da igreja está aqui, na mídia. Foi quando o Senhor ali realmente fez na minha vida, na vida da Arline também, foi na época que a gente se conheceu, no final de 2023. Então, assim, tá sendo incrível, né? A gente vai falar um pouquinho mais da nossa história, como a gente se conheceu, a gente vai falar um pouquinho. Mas dando pra vocês daí um panorama. Isso. Panorama do testemunho dela.
O meu também foi numa célula infantil, olha só que interessante, como a célula ela é importante, né? De crianças, De inclusive. criança, porque ali é plantada uma sementinha. E eu comecei numa célula por conta da minha tia, que era de setor. E a minha avó, ela se converteu nesse tempo, então ela orava muito por mim. E aí eu lembro que eu até fui líder de célula de criança, eu tinha 12 anos de idade. E eu passei uns 4 anos ali servindo ao Senhor, só que, como eu sempre falo, meu testemunho do filho pródigo, eu tinha tudo na casa do meu pai, resolvi sair. Passei um tempo, né, desviada, inclusive tem meu testemunho aqui na minha história. E eu voltei no final de 2023. Eu voltei no final de 2023, né? Foi o momento que eu realmente decidi que eu queria servir o Senhor, que ali era o meu lugar, que eu estava perdendo muita coisa. Porque quando eu saí, eu tinha esse pensamento assim, eu tô aqui na igreja servindo, mas eu tô perdendo muita coisa, sabe? Tem muita coisa que meus amigos estão fazendo, tem muita coisa lá no mundo que eu tô perdendo. E eu queria, de alguma forma, me encaixar naquilo ali. Eu queria até preencher um vazio mesmo. E quando eu voltei, eu falei assim, decisão, cara, eu fui pro mundo, mas lá não tem nada de bom. O bom mesmo é estar aqui. E aí foi no final de 2023 que eu decidi que realmente eu queria servir o Senhor. E eu já amava a paixão, sempre fui da Igreja da Paz, na verdade, porque antes era a Igreja da Paz, sempre fui da Igreja da Paz. E aí no final de 2023 eu tomei essa decisão, não, eu quero servir o Senhor, eu quero estar aqui, eu vou dizer para Deus o meu sim. E aí eu fui para o acampamento de 2024. O acampamento de 2024 foi um divisor de águas na minha vida, o acampamento de jovens. Foi onde realmente Deus... Foi o legado, né? Foi o... Não, foi. Até Vem a hora e chegou. Vem a hora e já chegou. O legado foi Exatamente. 2023. 23? Passa tão rápido, né? Cara. Já quero próxima. Então, no acampamento de 2024 foi onde o Senhor falou muito comigo. Inclusive em relação ao ministério, né? Deus usou uma pessoa para falar que Deus queria me usar na mídia e na comunicação. Só que até então eu não entendia como, porque logo quando eu entrei na igreja eu queria fazer parte de algum ministério. E eu entrei na dança. Eu nem sabia dançar, mas eu entrei ali. Falei, eu gosto, acho bonito, vou entrar aqui. Então eu fui para o acampamento com o objetivo de falar, Deus, eu vou me entregar totalmente a Ti, o que o Senhor quiser de mim, eis-me aqui. E lá o Senhor falou muito comigo em relação ao ministério de mídia, né, de comunicação da igreja. E quando eu voltei do acampamento, eu lembro que eu dei meu testemunho na Catedral do Amor. E logo que eu voltei, eu fiquei com aquele pensamento assim, mas será? Com a dúvida, né? Até me sentindo mesmo incapaz. E aí eu lembro que o pastor Mário, ele me mandou mensagem, ele até me fez um convite, ele falou, olha, eu quero te convidar para fazer parte da mídia, acho que ele viu que eu dei o testemunho e tudo mais. Só que nisso, eu dei um vácuo no pastor Mário. Eu acho que passou uns 2 meses ali que eu não respondi ele, aí depois eu fiquei, acho que eu vou aproveitar essa oportunidade, vou conversar com ele e tudo mais. E aí foi quando eu falei, pastor Mário, ainda tá de pé com a proposta, eu quero entrar no Ministério de Mídia. E aí foi quando eu fui conversar com o pastor Mário e a Sara estava comigo. Então, assim, a partir desse momento que foi quando a gente realmente começou a entrar na mídia. Tava contigo, mas vocês já se conheciam ou se encontraram nesse dia? Não, a gente já se conhecia. Vamos falar agora como a gente se conheceu. Porque eu já trabalhava com as redes sociais, né, de alguma forma. Desde o começo da pandemia, eu comecei a gravar vídeo, tava todo mundo em casa. E eu via que as redes sociais eram uma forma da gente se comunicar com as pessoas. E eu comecei a postar conteúdo. Só que eu via aquilo ali como um hobby mesmo. Quando foi no final de 2021, eu comecei a ver que aquilo dava para ganhar dinheiro. Já dava para ter uma renda ali extra. E eu comecei a trabalhar com a divulgação de lojas, né, como influenciadora. E aí foi num belo dia que a Sara mandou mensagem no Instagram para mim. Ela já tinha a Relu, que antes era a Renove, que é a marca dela, né, onde ela fazia identidade visual e tudo mais. E ela mandou mensagem pra mim, eu lembro que eu tava na academia. Aí ela mandou assim, falou, né, comigo, olha, eu gostei muito do seu perfil, o que você acha da gente fazer uma permuta? Né, eu sou designer e tudo mais, eu tenho alguns serviços, a gente pode estar trocando, né, você faz uma divulgação e eu ofereço um dos meus serviços pra você. E eu lembro que naquele dia eu falei, meu Deus, essa menina me notou. Eu olhei lá pro perfil dela e falei, rapaz, agora eu vou aproveitar. E aí eu lembro que eu pedi pra ela fazer o meu Media Kit, né, que era meu portfólio e tudo mais. E aí ela fez. Aí continua, sabe, nossa história. Aí eu, meu Parceria Deus. toda combinadinha, né? Aí eu, ele me aceitou.
abençoou o meu pedido. Mas aí, desde então, a gente teve essa parceria. Eu fiz um media kit dela e tudo mais. Só que foi em 2021 para 2022. Sim, a gente só falava pelas redes sociais mesmo. Mas no final de 2023 foi quando a Arline se voltou para casa do pai. E eu lembro que a gente eu queria ir pro acampamento, mas praticamente não tinha ninguém para ir pro acampamento comigo, assim, uma parceira para ir comigo pro acampamento, porque eu não queria ir sozinha. E aí eu lembro que a gente se fortaleceu, né, nossa amizade, e fortaleceu mais ainda na virada de 2023 para 2024. Isso, que foi na virada do ano, que a gente passou todo mundo junto. E aí ela falou assim, e as vagas do acampamento estavam já acabando. E ela falou assim, Sara, eu já fiz a minha inscrição, faz a tua. Fui lá no cartão de crédito e fui embora. Aí eu tive a Arline como a minha companheira, né, pra gente ir pro acampamento. E lá no acampamento foi a parte que Deus realmente firmou a nossa amizade. Foi ali que o momento que Deus, ele uniu mais a gente. E aí foi tempo que ela falou com o pastor Mário, eu tava lá, a gente falou, e aí surgiu, assim, a nossa amizade foi crescendo cada vez mais. E desde lá a gente não se soltou mais, a gente já viveu tanta coisa até aqui. E, assim, tá sendo algo incrível, a nossa amizade, ela realmente já estava no coração de Deus, só tinha que acontecer no momento certo para firmar mais ainda a nossa amizade. E a gente sabe que essa amizade tem um propósito real acima de todas as coisas. Deus, ele une pessoas para cumprir aquilo que ele tem sobre as nossas vidas. E, assim, tem sido algo gratificante. A gente lembra do nosso primeiro vídeo que a gente fez para a igreja, que foi o Paz Coffee. Foi tão legal fazer aquele vídeo, né? Com as comidas. Uma comidinha no final. É tão bom gravar. E aí, desde lá, a gente fez nosso primeiro vídeo, mas um vídeo, assim, que realmente muitas pessoas conheceram a nossa amizade, foi conhecendo a nossa parte de Santarém. Foi o vídeo que a gente gravou conhecendo a parte de Santarém, que estourou, né? Estourou. Foi um vídeo que a gente pensou, cara, inclusive lá em São Paulo fizeram, né? A gente falou, cara, por que a gente não faz tem uma influenciadora lá que até apareceu pra mim essa semana de novo esse vídeo da menina que era membro de lá, Sim, a Letícia. mas ela é influenciadora, né? Sim. E aí a gente falou, por que a gente não faz aqui? Porque a gente já mostrava um pouco, né, da igreja, dos cultos que a gente ia, e muitas pessoas perguntavam, mas como é a igreja? O que tem aí? Às vezes a gente mostrava uma coisa diferente, as pessoas iam lá no nosso perfil pessoal e perguntavam. A gente falou, por que a gente não aproveita essa oportunidade e cria um vídeo? Aí a gente conversou com o pastor Mário, conversou com os meninos da mídia e falou, vamos fazer. Sim. E foi um vídeo que deu muito certo, porque muitas pessoas conheceram a partir daquele momento. Inclusive até mesmo da sala de crianças, né? Que às vezes os pais não sabiam que podia trazer as crianças, que poderiam ter aquele momento ali de palavra. E as crianças também iam estar sendo ali ministradas com a linguagem para elas. Então foi um vídeo muito interessante. Foi a partir daí que a gente começou a realmente crescer, né, dentro da mídia, a criar mais conteúdos. E a gente sempre gostou de fazer conteúdos criativos. A gente falava, Sara, Arline, vamos fazer uma coisa diferente. Né? Claro, já tem, os vídeos são maravilhosos. A gente falou, vamos fazer uma coisa que as pessoas vão se conectar, né? Porque as pessoas elas vão se conectar com outras pessoas. Então vamos estar ali na frente, vamos fazer uma coisa descontraída, uma coisa mais com humor, mas claro, com reverência. Então a gente começou a criar esses conteúdos que eram criativos para a igreja. E foi muito interessante esse vídeo, porque estourou, né? Inclusive até as meninas de São Paulo comentaram nesse vídeo, que gostaram bastante. Que legal. Então foi muito legal. Excelente, hein? E aí, depois dessa amizade e tudo mais, hoje como é que está, assim, o que isso tem gerado? Porque, por exemplo, eu tenho visto, eu fiquei tão feliz, você está na Friboi, né? Frigoboi. Frigoboi, já fiz parceria para alguns lugares, mas assim, foi pós-igreja, esse papel da igreja ajudou, como é que é? Porque assim, quer queira, quer não, o pastor comentou, você acaba mostrando algo e as pessoas falam, não, é interessante essa pessoa, acho que eu vou... Já aconteceu alguma coisa assim por causa da City Church? Sim, inclusive eu estava comentando sobre isso com meu irmão antes de eu vir pra cá. Ele falou assim, mas como é que funciona, né? Eu falei, olha, mano, a gente é voluntário na igreja, mas a partir disso a gente tem muita visibilidade. Então isso é uma coisa assim que, nossa, Deus usa até mesmo pra gente conseguir serviço, conseguir trabalho. Porque a igreja, ela proporcionou isso pra gente, né, essa visibilidade. A gente é muito grata, assim. Sim. E a gente, como voluntária, a gente nunca pensou... Eu, pelo menos, eu tenho certeza que o coração da Sara é sobre isso, né? Já vamos ali estar na frente pra gente ter essa visibilidade. Não.
Mas foi uma coisa que aconteceu. É natural. É Sim. natural, exatamente. E através disso eu já fechei contrato, já fiz parceria, já tive networks com outras pessoas que me levaram também a outros lugares. Então é muito interessante. Que legal. Eu já tinha, né, algumas parcerias antes de entrar e tudo mais, mas depois que eu comecei a aparecer na mídia, as pessoas até às vezes falam na rua, moça, você que faz o Paz É isso que eu ia Livros. perguntar, se já tiveram os 15 segundos de fama, assim? Conta aí uma história, Celso. Esse dia eu tava no Avante, aí uma moça tava parada assim, aí eu olhava pro lado, olhava pro outro, ela me olhou. Aí teve uma hora que eu passei perto dela, ela falou assim, moça, é você que grava o Paz Livros? Eu falei, ela falou, que legal, eu sempre vejo você com aquela moça de cabelo liso. Então as pessoas, elas fazem muito essa associação, sabe? E é engraçado isso, porque deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu cara, minha cara. É essa. Então, assim, tá vendo, né? Tipo assim, meio fechado, meio... Tô querendo entender o que vai acontecer agora. Não, a cara é essa. Entendeu? Aí eu vou andando na rua, assim. Ou às vezes com a testa meio assim, que eu tenho essas rugas aqui, né? Essa coisa. Aí a pessoa já começa, já vem pra mim, já me olha. Aí ela dá um sorriso, eu já tenho que mudar. Aí por quê? Porque às vezes a pessoa já vem, é da igreja, por causa do Paz Livros também, é do NW, e aí é do louvor, e aí você já tem que... Aí ontem aconteceu isso, eu tava na rua, aí vindo a pessoa começou a sorrir pra mim, eu rápido, tudo bom? Aí tá, eu só dei um tudo bom, mas de repente a pessoa não falou nada, mas ela veio sorrindo pra mim, alguma coisa, né? Aí então, às vezes, a gente, é isso que a gente estava falando nisso. Quer queira, que não, essa visibilidade, ela nos leva para ter uma responsabilidade. Ter uma responsabilidade. A Marta, minha esposa, ela sempre fala, né? E assim, ela diz amor, né? Especialmente no trânsito. Já tá fazendo amigos. A Marta tem uma frase muito legal que ela diz, Adilson, sempre fazendo amigos, né? Mas especialmente no trânsito. Ela diz, você briga no trânsito, se você reclamar com o cara, se gesticular, domingo ele vai estar lá na igreja. Isso é só uma hipótese, porque ele não faz isso. Não, exatamente. Às vezes só. Às vezes. Uma parte assim, só pegando o que o pastor falou, como é que as pessoas e tudo mais. Tem uma coisa que tem frases que marcam as pessoas no Paz Livros. Uma foi aquela da virada do ano, vem aí. Aí todo mundo tinha assim, aí todo mundo pessoal, vem aí. E outra também foi o sonho agora é realidade. Que é da Catedral do Amor. O pessoal chega assim, o sonho agora é realidade. Não é assim, o sonho Tem que agora fazer é outro, realidade. porque agora a gente deu o pontapé inicial lá pro telhado. Agora. Vem aí. Criativa, Vem já aí. tá pensando. Mas é muito isso mesmo. Eu lembro que a gente foi numa célula e aí no final o rapaz falou assim, olha, a gente vai fazer uma comunhão e tudo mais. E aí pediram pra eu anunciar, né, a comunhão. Aí, vocês sabem como é que eu vou anunciar? Aí a gente falou, não. Aí ele falou, vem aí, a nossa comunhão. Aí ele pediu até pra gravar um vídeo com a gente, foi muito legal. E essa do sonho é realidade, nossa, pegou muito. Onde a gente vai pensar, sonho agora é realidade, né? Inclusive, na minha célula, os membros falam, jornalzinho da Arlinha. Aí eles falam, sonho agora é realidade. Então, são coisas que marcam, né? E fazem as pessoas lembrarem até mesmo dos eventos. Esses jargões são muito importantes, né? Sim. Porque são marcadores, realmente, que criam que reforça a identidade daquilo que está. E o termo churches, em que momento vocês descobriram que estavam te chamando? Acho que eu sei a as história. churches. Bora ver se ela vai... Bora ver. Você sabe? Eu acho que eu sei, mas bora lá. Vamos lá. Eu não sei, eu quero saber. Como surgiu a Art Church, né? Surgiu a Art Church através de uma pessoa, que é o Josué. Josué, exatamente. Do music, né? Faz mesmo. Faz até a Josué? tremer, faz Sim. até tremer. Inclusive, se vocês ainda não ouviram, vão ouvir, né? Tá no Spotify. Tá? E aí o José chegou assim, Art Church? Aí ele falou assim, bora tirar a foto com a Art Church. Aí tá. Aí ele postou também, né, a Art Church nas redes sociais. E aí um foi postando, tu foi pegando também ali e tudo mais. Aí chegou a Art Church. Começou pelo Josué, que ele chamou a gente assim. E aí, quando eu tava pegando, eu lembro que o pastor Luiz, Sim, foi engraçado. o pastor Luiz, ele falou assim, ele falou as manas da paz. A pastora Miriam falou, vocês são as church, meu marido chama as manas da paz. É a church, ele falou assim, as manas da paz. Aí desde então pegou a church
E, assim, é algo bem legal. Enfim, a gente gosta bastante. Inicialmente, eu não sabia o nome de vocês, mas sabia que era as Church. Sabia que as pessoas conheciam as Church. Eu lembro que esse dia a gente tava saindo da sala da mídia e o Josué tava lá em cima. Exatamente. Aí, porque ele sempre via a gente na Sim. igreja, né? Ele, você não sai daqui, são as church mesmo. Aí a gente, olha, as church são legal. Aí começou a postar e depois foi pegando. Eu desconfio. Vocês já passaram? Vocês já se Acho que identificaram você como as tava Church? mesmo. Eu tava. Vocês mesmos já se identificaram como as Church? Sim. A gente deixa a chance, a gente gosta disso tudo. Que é legal. É bem legal. Lá, acho que o pastor Luiz chamou vocês das Manas da Paz, porque lá em Macapá tinha um programa na televisão que se tornou até um programa com bastante audiência, mas eram mais meninas da Assembleia de Deus. Aí elas, acho que eram filhas até do pastor. Aí eram as Manas. Só que elas fixaram muito esse nome por causa do programa. Eu acho que o nome do programa na televisão realmente era As Manas. E aí começaram a fazer eventos de música. Então, na cidade, todo mundo conhecia ela como As Manas. Ninguém sabia o nome das meninas. Mas eram As Manas. Aí acho que ele deve se lembrar. Eu acho, né? Aí são As Manas da Paz. Mas, inclusive, tem muitas pessoas que conhecem a gente só como as churches mesmo. Um dia uma pessoa falou pra mim, eu fui falar o teu nome da Sara, não sabia. Não, é as churches. Ah, tá, eu sei quem é. Aquela de cabelo liso e cabelo cacheadinho. Então, muita gente conhece a gente como as churches mesmo. E é bem legal, porque conecta, né? Vem cá, como é que, assim, talvez eu tinha que perguntar em particular isso. Nada demais não, mas... Vamos lá. Não, tranquilo. Exclusivo. Vocês foram, tranquilo, eu que exagerei. Vocês foram lá em São Paulo, na Paris Conference. Vocês fizeram conteúdo? A gente gravou pro nosso Eu pessoal. tava com o Maílson aqui no bastidor, que tava lá. Mas tá aí no bastidor. Elas foram com a equipe, mano. Maílson E o Alan. Equipe criativa. Eu fiquei esperando o conteúdo dessa equipe Olha, lá. pastor. Só ficaram passeando na Avenida Paulista, na Liberdade. Foram pra onde mais? Pra Campo do Jordão? São Sky. A gente não foi pro Foram pro Sky lá. Qual é o nome do lugar? São Sky, São né? Sky. A Roda Rico, né? A gente foi também na Roda Rico. Eu nem sei. Fizeram conteúdo. Sobre o nosso perfil pessoal. Tá, olha aí. Acho que eu tinha representado. Rapaz, Mas é porque a gente já tá orando pra próxima viagem Sim. exclusiva pra levar toda a equipe da mídia, né? Equipe criativa pra gente gravar os conteúdos. 2026, viu? E aí, Tem que orar pra Deus levantar patrocinadores, pra igreja enviar vocês. Vocês vão pra trabalhar lá. Olha, Agora. Olha aí. Deus, eis-me aqui. Pastor Mário. No próximo ano Amém. vem aí. Amém. Vamos fazer um break? Vamos. Beleza. Você que está nos acompanhando pela TV, você sabe, nós precisamos fazer um pequeno break para privilegiar os nossos parceiros. Você que está no YouTube, segue o jogo, segue lá a pelota, como diz o narrador, e aí continuamos já já. Estamos de volta no ANW Podcast com essas duas irmãs preciosas da nosso Instagram, da Paz Church, dos perfis pessoais, empresárias, influenciadoras, social medias, nós o quê? Designers, empreendedora de sucesso. Sara, não vou falar o nome completo, e a Arline. Já errei muito no início. Passou. Você que não pegou o primeiro bloco, que está na TV Amazônia, lembre-se que esse programa reprisa, quem está na sexta-feira, reprisa na segunda. E no YouTube o programa estará completo à sua disposição. Inclusive, além de você assistir, copie esse link, envie nos seus grupos de amigos, dos parentes, da célula, para que mais pessoas também possam ser entretidas, mas não somente isso, edificadas com os testemunhos que nós estamos compartilhando com vocês aqui. No mínimo 1000 visualizações desse programa. Não, muito mais, porque elas são influenciadoras. Então pronto. Quando elas colocarem um link do programa no perfil delas, elas estão com a responsabilidade de bater o recorde. 5.000, bora lá. Eu tava vendo, inclusive, os programas, tem um grandão, cara, lá. Depois eu não vou saber o número aqui, mas... E a gente precisa crescer na internet, no YouTube, inclusive, porque a nossa maior audiência tem sido na TV aberta. Mas a gente quer, depois vocês podem até nos ajudar como crescer no YouTube, né? Porque o programa precisa dar um boom no YouTube, realmente. Mas vai lá, Dilson, contigo.
Beleza. Eu tinha uma pergunta para vocês, eu tenho na verdade uma pergunta para vocês, que vocês mesmos falaram, vocês têm uma trajetória, né? Vocês estão seguindo essa jornada. E aí o que acontece? Quem são as referências que vocês podem dizer, olha, temos como referência, nós olhamos para essa pessoa, nós queremos seguir os caminhos dela, pegamos um pouco daquilo que elas fazem, a gente acha legal. Pode compartilhar com a gente. Bom, eu tenho duas influências, né, que eu vejo assim como duas mulheres assim, eu vejo assim, nossa, que legal, e eu vejo como referência pra mim. Uma é a Fabíola Melo, não sei se vocês conhecem a Fabíola Melo. É dos tempos antigos. Ela perdura, né? Sabe quem não? Fabíola Melo? Não? Cara, muito famosa. Não, desculpa. Ela, o marido dela, Pra são famosos. confundir o inimigo, ela fala assim, vamos confundir o inimigo, a Fabíola Melo. Ela tá grande ainda, assim, na internet? Tá. Ela é Fabíola muito... Melo, Sim. ela Já há tem- muito tempo. E é sucesso pra pessoa perdurar tanto tempo. Acho que ela tem quase uns 10 anos, né? Acho que mais. mais. Por aí, né? Por aí? Sim. É. E aí, recentemente, né, ela teve um bebê que é o grande milagre dela e tudo mais. E a Fabíola Melo é uma grande referência pra mim, porque ela é uma pessoa muito criativa, uma pessoa bem espontânea, ela é uma pessoa ali que vai na palavra, da forma criativa dela e tudo mais. E ela é uma das pessoas como referência pra mim. A próxima pessoa é a Kézia Campbell. É recentemente, né, essa influência. Eu gosto muito de acompanhar mulheres que Ela é da onde? Essa segunda? essa Kézia, ela, se eu não me engano, ela é de Curitiba. Ah, E aí ela, inclusive eu comprei um livro dela, que é a única, que eu tô sempre compartilhando nas minhas redes sociais. Ela é autora e tudo mais desse livro. E eu vejo ela como referência, e ela sempre faz também videozinho na mídia. Eu gosto muito também de acompanhar, sim, pessoas que são também dentro desse ramo da mídia, e ela sempre, vamos acompanhar. Na mídia da igreja dela? Na mídia da igreja dela. Vamos acompanhar comigo como foi meu dia servindo na Os vlogs, mídia né? e tudo Os mais. vlogs. Os vlogzinhos, aí foi aí que começou a surgir também na nossa parte. Acompanha comigo como foi um dia de gravação na igreja, assim, a gente fez muito isso quando foi a MDA. No passado, a gente... Já tá chegando de novo, viu? Vem aí. As chances 2.0 agora. Vem aí. Então essas duas mulheres abençoadas, elas são uma grande referência para mim, do ramo criativo, pro ramo também ali de mulheres sábias. Eu vejo muito isso também. Ah, que legal. E eu me espelho muito nelas, e eu faço também no meu formato, né? Seja nos vlogzinhos, seja nos stories, seja também no nosso processo criativo dentro da igreja, que é uma das coisas assim, bem legais que eu tenho assim, como referência elas. Eu também tenho como referência a Fabíola, que ela já falou bastante, que realmente é uma mulher muito de Deus, né? E ela diz uma frase que a gente gosta muito, que quem acredita se prepara. Então a gente leva muito isso também para o nosso ministério, né? De se preparar e acreditar que maiores coisas o Senhor vai fazer. A Fabíola Melo é uma inspiração para mim. Eu também tenho como inspiração a Jay Reis, que é uma influenciadora missionária, não sei se vocês acompanham. Jay Reis. Isso, ela se eu não me engano, ela é do Rio de Janeiro, mas ela estuda e mora fora, porque ela estuda, acho que teologia, alguma coisa nesse sentido. E ela é uma missionária, ela tinha uma conta super grande no Instagram e ela perdeu essa conta. Só que ela não desistiu, ela criou uma nova, começou a falar sobre Jesus, sabe? E isso me inspira muito, porque o coração dela não está voltado para o número de seguidores, para o tanto de alcance, mas sim para realmente levar Jesus para as pessoas, sabe? Sim. E eu gosto muito dos conteúdos dela, é um conteúdo que me inspira, ela é missionária, inclusive ela vai fazer uma tour por fora do Brasil. Então eu acho muito legal os conteúdos dela. E a outra é a Nakamine, que é inclusive lá da Paixante de São Paulo. Que, nossa, que mulher maravilhosa. A gente se inspira muito também nos conteúdos dela, nos vlogs, no jeito que ela faz. E é muito interessante, o coração dela de serve. Eu acho que ela é até líder, né, de alguma coisa da mídia. Ela é líder da... ela tá liderando a parte da mídia. Sim. Mas ela e o Gabriel, o marido dela, são líderes também do Volts, que são todos voluntários de São Paulo agora, da Paz São Paulo. Inclusive, eles possivelmente virão mês que vem aqui. Olha, então, pastor, nos conecte com elas. Não, vocês vão estar, porque eles vão liderar Treinamento. vai ter o dia dos voluntários. E como eles são os líderes de São Paulo, eles virão para o treinamento e vocês deverão estar como voluntário da igreja lá. Vamos lá. A gente gosta muito do jeito que ela trabalha, que ela E até a gente serve pode mesmo. aproveitar a vinda deles, até uma ideia boa, que a gente não tinha pensado, dela fazer algo meio específico para a mídia, né? Bem legal. Porque vai ser de modo geral o Volts, né? Mas de repente a gente consegue encaixar um horário extra. Ela faz uma oficina para eles. Então. De repente a gente só combinar com eles. Está só vendo a questão do dia, que a gente tem que ajustar entre nós e eles.
aproveitamos a viagem agora para acertar com o Gabriel, assim, e Que legal. eles estão muito, muito desejando aqui. Vlog com a Naka. Vem aí. Então são essas três, assim, que eu me inspiro bastante, Legal. sabe? Acho bem O que eu acho legal também, além de vocês, né, que e até poder parabenizar para o Mário, né, por isso aí que ele começou a descobrir e trazer intencionalmente as influenciadoras que são da nossa igreja para serem voluntárias, né, porque já são profissionais, já têm um alcance muito grande e também o coração, porque às vezes a gente cria um público, né, uma segmentação de público, e às vezes, se você for incluir um conteúdo que não é daquele segmento, as pessoas têm medo de perder os seguidores. Então fica um dilema ali da influenciadora, né, de poder servir a Deus e incluir as coisas de Deus, às vezes falar, mas um parceiro comercial não queria que eu falasse de Deus, porque, sei lá. Foi o que aconteceu com o caso lá já aconteceu com o rapaz lá, Rufus, né? Sim. Lá naquelas situações lá de não... O Maurício Ruff? O Maurício Rufus. Do testemunho. Tirei dele, foto né? com ele, viu? Olha só, deixa ele. Sou fã. Olha que legal. Eu sigo o UFC lá. E eu nem conheci o cara. Foi o único que eu pedi pra tirar foto. Isso é inédito, esse cara é muito na dele. Sou muito. Né? E aí, cara... Ele abriu mão, né? Ele abriu mão, exatamente, porque o cara, olha, se você pagar tanto, a gente paga tanto, tu não pode Era a casa de aposta, né? Casa de aposta, só que são milhões, né? São milhões, Ganhar né? Muito dinheiro. É o dinheiro, Sara. Mas E o aí- que desculpa, continua. Não, é o que é... Começa o que teve lá. Não liga não, que é meio loucura que eu acho que... Não, eu ia falar que é muito legal que o Mário trouxe outras influenciadoras, sim, né? E tem umas que, por exemplo, a Amanda tá estourada, né, assim, aqui, fazendo até offline agora, né? Outdoor e tal, deve estar na televisão, não sei. Já. A outra menina que eu não sei o nome também, a moreninha que fez agora, né? A Parrilho agora, né? Ela é super engraçada, aquela menina. Maravilhoso. A Dani é a vida como ela é, eu acho legal, assim. A Dani é bem muito real. legal, bem real, assim. A Amanda também, ela acho que é muito isso, né? Ela é muito casa, muito a vida real mesmo, né? Às vezes a Regina até aconselha ele, cuidado com algumas coisas, assim. Mas é muito legal, são pessoas envolvidas na igreja, a sua líder, sua discipadora, né, Amanda? São líderes, são pessoas que amam a igreja, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que se Jesus estivesse na terra hoje fazendo o ministério dele terreno, ele estaria nas redes sociais. Porque Jesus estava onde as multidões estavam. Exatamente. Né? Então tem pessoas que não têm essa percepção e demoniza algo. A igreja sempre perdeu muito por isso, ao longo da história. De demonizar as coisas que eram para aproveitar as oportunidades. A televisão, agora, nossa igreja há muito tempo já tem a televisão, mas por muito tempo tem, e até hoje tem igreja que acha que a televisão é pecado. Né? Só que aí o diabo tomou conta e põe toda que é porcaria na televisão, assim como na internet, no Instagram, nas redes sociais, e a igreja deixa de ocupar espaço. Então, os filhos de Deus, né, como vocês, filhas de Deus, tem que ocupar espaço, a gente tem uma mensagem a passar. Então a gente tem que ocupar e falar mesmo. Pode falar. Não, uma coisa que o pastor falou que é muito importante, as redes sociais hoje em dia, nós temos que realmente entrar, levar o evangelho, tudo mais. É uma coisa que eu e a Arline, a gente sempre fala, todo vídeo, tudo que a gente faz em Deus, que esse vídeo chegue no coração de uma pessoa, que alguma pessoa ela conheça a nossa igreja, mas que conheça Jesus principalmente. Então, tudo que a gente faz, toda vez que a gente vai fazer um vídeo, a gente ora, a gente apresenta, ali tá, às vezes tá o Maílson, tá o Alap lá, a gente começa, a gente ora para assim, Deus, que seja feita a tua vontade, que esse vídeo chegue nas pessoas certas. Então, a gente sabe o poder das redes sociais hoje em dia, o que realmente de levar a palavra de Deus nas redes sociais é uma coisa assim que Deus está nos usando nossas vidas para que a gente possa levar isso. Então, uma coisa que a gente fala que toda honra e glória seja dada ao Senhor, porque Ele usa nossas vidas nas mídias, Ele usa porque Ele quer fazer, na verdade, Ele quer cumprir a obra dele na terra. Sim, e inclusive foi interessante você falar sobre essa questão de às vezes,
parceiro não quer que fale isso, porque eu perdi muitas parcerias depois que eu realmente me posicionei nas redes sociais, que foi depois do acampamento. Mas assim, na verdade eu nem vejo como uma perda, né? Porque o Senhor, ele proporcionou muitas outras coisas. Tirou do seu caminho. Então ele proporcionou muitas outras coisas e as pessoas me perguntam, você perdeu muitos seguidores depois que você começou a falar de Jesus? E sim, eu perdi muitas pessoas, mas eu também ganhei muitas pessoas. Porque eu comecei a observar que as redes sociais não seria apenas o meu local de trabalho, mas seria o meu campo também ali ministerial, evangelístico, sabe? De levar Jesus para as pessoas. Foi como a Sara falou, as redes sociais hoje em dia, elas são uma porta aberta pra gente levar o reino, sabe? Tudo que a gente fala é como uma semente, né? Uma semente que vai ser ali plantada em vários corações. Então já chegou muitas situações de eu postar algo, às vezes eu até falava, meu Deus, será que eu vou postar isso mesmo? Aí eu ficava, não, vou postar. E aí depois vinha testemunhos, nossa, eu precisava muito ouvir isso que você falou, é realmente uma resposta de Deus pro meu coração. Então a gente tem uma ferramenta hoje em dia, que é o nosso celular, nossas redes sociais, e que a gente pode ministrar, sabe? E graças a Deus, assim, a gente tem crescido, né, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Então a gente não pode excluir isso, a gente pode sim pegar aquilo ali e fazer a obra de Jesus onde Ele está nos colocando, sabe? Nos posicionar como mulheres, como jovens de Deus e realmente frutificar e levar a semente para o coração de outras pessoas. Porque eu acredito que é isso que Deus quer de nós também. Não a gente ser somente cristã na igreja, na nossa célula ou no Paz News, mas onde a gente estiver, a gente tem que levar o amor de Jesus. E as redes sociais, ela é uma ferramenta para a gente fazer isso. Ainda mais ou menos nesse assunto, agora trazendo de como vocês representam a igreja, né? Oferecendo ali a presença de vocês no Paz News, que fala para milhares de pessoas todas as semanas, terça e domingo principalmente. Internamente a igreja é muito grande, porque não é só a sede catedral e todos os núcleos, né? E além disso também o Paz News vai para o culto online, né? Para o YouTube, alguns avisos são cortados e vão para o Instagram também. Sim. Além também do próprio Instagram da igreja. Eu como pastor e também tendo ali uma certa liderança também sobre a mídia, né? Junto com o pastor Mário, o pastor Luiz também participa muito. A gente sempre teve o cuidado assim de falar, sempre o Mário que chama, né? Cara, tenta conversar com as pessoas, né? Que você vai convidar e antes também ver como é que é a aparição delas pública, porque a gente não pode destoar a imagem e os valores cristãos, sim, né? Do que como igreja nós acreditamos, em termos do que a pessoa fala, do que a pessoa expõe, da forma até que ela se apresenta se vestindo e tal, o tipo de discussões que ela se envolve, posicionamento político, porque a nossa igreja acaba sendo muito reservada nesses assuntos. E a pessoa que está na frente tem que representar, porque as pessoas fazem a ligação. Só abrindo um parênteses, eu sou de publicidade, né? Então, na minha época, não sei se vocês vão se lembrar, são bem mais jovens, o Adilson, que é velhão, ele vai se lembrar. Poxa, Adilson. Mileniais. Mas teve um case de sucesso na publicidade, que foi a Embratel. Sim. O 21, né? Quase 21. Foi quando abriu muita telefonia no Brasil e, sim, privatizou e veio a Embratel. Aí pegaram uma atriz da Globo chamada Ana Paula Arósio. E ela se tornou a cara da Embratel, era o 21, o número 21. E ela era atriz da Globo muito famosa, sim. Ela era considerada a atriz mais bonita do Brasil naquela época, realmente ela era muito bonita. Ainda deve ser até hoje, já está viva, né? Mas ela foi tão forte, a mídia assim, da Embratel, com ela fazendo, que ela se tornou o rosto da Embratel e até assim, eu acho que deve ter ganhado muito dinheiro com essa propaganda, mas deve ter perdido muita coisa porque ninguém olhava ela sem lembrar da Embratel. Exatamente. Porque fica essa ligação da imagem com a marca, né? E vocês acho que passam por isso. Já falamos sobre a Church, né? Até o nome dela. Resumindo, qual é a minha pergunta? De tanto tempo, resumindo. Até que ponto isso é uma responsabilidade para vocês? Como vocês lidam com isso? Como vocês preservam isso para se manter ainda essa imagem de vocês com a imagem da Paz Church de Santarém?
E aí, começa. Hoje tá aglutinado, né? Realmente é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente sabe que a gente está ali sendo vista. E como a gente já falou, quando a gente é vista, não é só aqui na igreja, é em outros locais, né? As pessoas, elas reconhecem a gente. E nas nossas redes sociais também, elas sabem que a gente está ali na linha de frente, né? Que a gente está aparecendo. Então a gente sempre conversa sobre isso, que a gente tem muito cuidado com tudo que a gente vai postar, realmente com o que a gente vai se envolver. Claro que quando a gente tem uma vida com Deus, isso naturalmente vai fluir, Integridade. né? Não é uma coisa assim que se torna um peso. Mas a gente tem sim muito cuidado com o que a gente vai postar, com o que a gente vai falar, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem e de como as pessoas olham pra gente. Por exemplo, se a gente postasse alguma coisa assim escandalosa, as pessoas, meu Deus, mas lá da Pastores, porque as pessoas não vão associar somente o nosso nome, elas vão associar a igreja. Então a gente preserva muito por isso, né? Não só nós duas, mas assim, com as pessoas que estão servindo conosco também, a gente sempre preserva muito por isso, pra gente zelar, principalmente a nossa vida com Deus, pra sermos vistos mesmo como servos do Senhor, sabe? Mas muito também com a nossa igreja, pra gente elevar o nome da nossa igreja e não sujar, sabe? Então a gente tem muito esse cuidado com o que a gente se envolve, com as parcerias que a gente faz, os lugares que a gente faz. E a gente tem muito cuidado com a aparência do mal, né? Porque acontece muitas vezes, a gente nem tá fazendo algo, mas para as pessoas já pode parecer. Sim. Então a gente leva isso muito a sério, porque a gente sabe que a gente tá ali sendo visto e que é também, além do nosso nome, é o nome da nossa igreja. Vocês acabam tendo uma cobrança muito parecida que os próprios pastores têm. Porque, por exemplo, na época de política, a gente é muito assediado. Sim. Então, e a igreja tem uma forma de agir que é institucional. Então a gente tem que explicar muito, cara, assim, eu tenho as minhas preferências políticas, tenho minhas escolhas pessoais, eu vou votar em candidatos, mas eu não posso ficar declarando e participando do processo porque eu represento a igreja. E a igreja tem uma posição discreta nisso, né? A gente não levanta bandeiras partidárias. E as pessoas que ficam esperando que a gente se posicione, ou se eu falar a mínima coisa, aí já é uma guerra, tiro e bomba por todo lado. Tiro, pomada e bomba. Pelo menos isso. E vocês acabam, mesmo sem ser pastoras, ainda... Mas... só tá recebendo hoje. As palavras são sempre a gente recebe. Mas já vão se acostumando com esse peso de responsabilidade. Sim, uma coisa que realmente, como nós somos muito vistos, estamos lá, é uma responsabilidade grande, mas uma coisa que eu e a Arline também nós sentimos é o amor em servir, porque o amor, ele realmente te leva a... Isso, a gente faz tudo com amor, muito carinho, a gente tem muito cuidado realmente a fugir da aparência do mal. Sim. E tudo mais, a gente realmente já recebeu algumas críticas e tudo mais, só que a gente sabe o nosso real propósito, aquilo que o Senhor colocou, plantou no meio e no coração da Arline, a questão das mídias da igreja, a questão, enfim, a gente já sabia que quando a gente é exposta, iriam chegar a esse certo momento, mas quando chegou, eu e a gente conversa muito, quando chegou, a Arline falou assim, amiga, eu tô sentindo uma paz. Aí eu, mano, eu tô do mesmo jeito que... Fala pra gente, uma crítica que vocês receberam, assim, que tipo de... Ai, Deus. Fala. Eu já ouvi muitas pessoas falando da minha voz. Ai, a voz dessa menina é enjoada. Aí eu falava, Sara, mas Deus que colocou essa voz em mim, eu não posso me calar, porque a Bíblia fala. Mas escreve pra você? O que vocês falam? Não, como é que você recebe? A gente acaba escutando, né? Em algumas rodas. Alguém chega pra falar. Isso. Aí a gente até fala, a gente não quer muito saber dessas coisas, porque pra isso não entrar no nosso coração, sabe? Porque como a Sara tava falando, a gente sabe os nossos bastidores. As pessoas, elas veem ali um vídeo, elas veem ali um país, mas por trás tem muita coisa. Principalmente na MDA, as pessoas, elas viam o vídeo ali legal, que estourava na internet, mas por trás a gente chegava cedo, a gente saía tarde, a gente passava dias orando, dias reunindo, então é todo bastidor. Assim, o investimento financeiro que vocês fazem para estar em muitas coisas. Exatamente. Para cuidar do look, cuidar da aparência. Cuidar dos caras, cuidar do cabelo, da roupa. Então, e falar pro Mário conseguir as parcerias para vocês. Olha, pastor Mário. Inclusive, tudo nas costas dele, isso aí. Pastor Mário que lute. Inclusive, eu quero agradecer o pastor Mário por dar esse momento, porque graças a Deus e também a ele que a gente está aqui, né? Sim. Que a oportunidade que ele deu pra gente. Porque ele sempre diz assim, Arline,
eu olho as pessoas e eu já sei quando a pessoa ela vai dar certo ali. Então, foi isso que ele fez, sabe? No dia que a gente foi conversar com ele, a gente até comentou, não, pastor, a gente pode ir pros stories, pro Reels, onde se eu quiser colocar a gente está disponível. Ele falou, não, eu tô montando uma equipe criativa e eu quero que vocês façam parte, porque eu já vi como é os conteúdos de vocês, eu vi que vocês têm essa certa habilidade. Então, assim, se a gente tá aqui é graças a ele também que confiou, né, essa responsabilidade a nós. E às vezes ele até fala assim, o que vocês fizerem eu já confio, porque eu já sei como vocês são. Então eu agradeço muito a oportunidade, né, de ter ele como meu líder, de ter ele como pastor e mentor, porque ele auxilia muito a gente também nesse processo, né? Até mesmo das críticas. Ele ajuda muito a gente. Muito mesmo. Ele fala, olha, guarda no coração de vocês. Ele até fala assim, eu passo muitas coisas que eu nem repasso pra vocês, pra isso não ficar no coração, sabe? Então eu agradeço muito a ele, pastor Mário. E assim, a gente leva muito esse propósito, sabe? A gente sabe por que a gente tá ali. Então eu até falei pra Sara, se o pastor perguntar como é que a gente lida com as críticas, a gente não lida. A gente entrega pra Deus e a gente realmente sabe o porquê que a gente tá ali. Então a gente não deixa de fazer porque a gente sabe que, sim, é para as pessoas verem, mas é principalmente pra Deus, sabe? A gente tá cumprindo ali o que Deus tem pedido pra gente. E os projetos futuros, assim, porque vocês são empreendedores também, né? Quase não saio. Vocês são empreendedores também. E como é que é, assim, vocês têm sonhado com a agência ou enfim, expansão? Mas é bom saber. Olha, ano passado eu dei meu testemunho, foi na virada do ano. Eu dei e realmente foi... A igreja, ela realmente me trouxe essa visibilidade dentro do meu trabalho. Muitas pessoas chegavam no meu trabalho e falavam assim, te conheço lá da Caixante e tudo mais, eu vi que você trabalha com isso. Então, assim, eu dei meu testemunho e eu vi que Deus, ele fez infinitamente mais. Eu sempre coloco esse versículo, declaro esse versículo na minha vida, e as pessoas estão perto de mim, porque ele fez muitas coisas na minha vida, ele realmente estava lá comigo. E no meu trabalho, não, tipo assim, foi uma porta aberta que a igreja me deu. E eu vejo que eu venho muito crescendo dentro do meu trabalho e tudo mais. E os meus planos, é claro, montar meu escritório da identidade visual e tudo. E eu entrego para Deus porque Ele sabe o que Ele tem para minha vida, não somente para minha vida, mas a vida da Arline também. E eu vejo assim que o Senhor, ele estava assim, olha, fique lá me servindo, todo o teu coração, porque eu estou fazendo muitas coisas sobre a sua vida. E eu vejo assim que cresceu muito, eu vejo que eu vejo muito que o Senhor, na verdade o Senhor ele é bom. E eu vejo assim que o meu futuro, ele tem muitas coisas para me entregar, mas apenas para me confiar hoje, estar ali e tudo mais servindo ao Senhor. Então é uma das coisas assim que o meu futuro, eu quero ter muito meu escritório, logo, e crescer nas redes sociais também é um dos meus objetivos, para levar a mensagem, para ter esse diferencial. Uma coisa que eu sempre coloco no meu coração e a Arline também, é trazer o nosso diferencial nas redes sociais, porque tem muita coisa igual, mas quando a gente traz o nosso diferencial, as pessoas, elas realmente chamam atenção. E também foi uma coisa também que a gente colocou no conteúdo da nossa igreja, que é trazer o nosso diferencial, a gente trazer algo criativo para a igreja, para chamar a atenção das pessoas. Então, eu entrego para Deus todo o meu futuro e tudo mais, os meus planos é esse, crescer nas redes sociais, crescer no meu trabalho, na identidade visual, não somente isso, mas, enfim, se surgir outras coisas, eu estou aqui disponível, tudo isso. Sim, e uma coisa que ela falou bem interessante é isso, né? A gente colocar nas mãos de Deus os nossos projetos, os nossos sonhos. E a gente sempre comenta, né, sobre isso, a gente ser nós mesmas ali. Porque a internet, ela tá cheia de pessoas maravilhosas, mas você tem que ter a sua personalidade ali na internet. E aí, quando a gente estava comentando no início, né, sobre os nossos projetos e tudo mais, eu até falei sobre um novo serviço que eu estou oferecendo. Já vou me divulgar aqui, peraí. Que é o serviço de social media, né, de gestão de redes sociais, que foi uma dor que eu percebi no mercado. Eu, como influenciadora, eu muitas vezes ia lá fazer o trabalho e tudo mais, só que ninguém postava mais nada, ninguém tinha ali conteúdo para postar. Então foi uma dor que eu percebi. Falei, cara, acho que aqui, se tem uma dor, existe um produto e eu posso oferecer esse produto, né? Eu posso ser a solução para aquela empresária, para aquele empreendedor ali.
Então, é um serviço que eu estou fazendo, que é de gestão de redes sociais, como social media. E a gente até já comentou sobre uma futura agência. A gente já colocou, legal. inclusive com outras pessoas, né, que estão próximas de nós, que são pessoas assim muito bem qualificadas, pessoas de excelência. Então, assim, são planos que a gente tem colocado nas mãos de Deus, Legal. né, pedido direcionamento do Senhor. E o que depender de nós, a gente vai fazer, mas a gente tem realmente confiado e descansado em Deus, sabe? Sim. Então é algo que a gente tem realmente aí conversado sobre isso. Sobre uma coisa que, na questão do nosso trabalho e tudo mais, eu e a Aline, nós temos algo de ajudar as pessoas também. As pessoas não estão nem pagando a gente, mas quando Deus ele usa assim, vamos lá, meninas, ajuda a pessoa e tal. E a gente está ajudando algumas empreendedoras, a gente fala, olha, eu posso te ajudar assim, a Aline vem com o serviço dela, eu vou com o meu. E a gente ajuda essas pessoas, a gente tá ali, a gente não cobra, né? Ali, em certo momento, quando Deus começa a usar a gente vai lá, ajuda essas pessoas. Eu acho isso muito legal, porque ele usa a nossa vida no nosso trabalho, usa a nossa vida nas mídias também. E eu vejo assim, o que Deus está fazendo na nossa vida é só o começo ainda. É só o começo. É só o começo, é ótimo. Já dizia o pastor aí. Já dizia o pastor aí. É só o começo. Eu acho que um ponto também que vocês têm que pensar e criar, né, já pensar, é na multiplicação desse conteúdo, desse conhecimento de vocês. Inclusive, Entendeu? é o que a gente já conversou aqui em primeira mão. Porque a gente já conversou, né, com O profeta que vai criativo, receber olha isso. só, tá vendo? Me chamaram. De que a gente não quer somente a gente estar nessa posição de servir, a gente quer, até mesmo dentro do Ministério da Mídia, passar esse conhecimento para outras pessoas, né, para que outros cheguem também e façam. E a gente sabe que tem muita gente com excelência que serve na mídia, o Ministério de Mídia é um ministério Verdade, incrível. o nosso Ministério da Mídia é um dos... Assim, a gente acompanha e tal, nós temos muita gente boa, muita gente boa e muita gente... É tão boa que a gente não consegue segurar ninguém lá. Então, Já vão saindo, né? Né, Maílson? Então a gente sabe que tem muitas pessoas boas ali e às vezes só falta um empurrãozinho, um quê a mais, sabe? Mas na verdade isso é um papel, assim, pra mim é muito tranquilo isso, né? Acho que o Mário fica mais em crise, né? Porque ele sempre tem retrabalho, ele forma, depois já perde. Tem que formar outro. Mas a igreja é muito isso, cara. A igreja é uma escola. A igreja sempre fez esse papel ao longo da história. E nós vimos isso muito também lá na Lírio, né? Eu achei muito legal que lá na Lírio eles. É uma igreja que nós visitamos, Lírio Church. Qual o nome, pastor? Esqueci. O pastor? Diego Menin. Diego Menin. Vocês não vieram embora, né? Então, pastor, Essa é uma história toda, né? Elas pagaram a É verdade, fizeram o nome de vocês. Os dois lugares que sobraram no ônibus eram delas. Era nosso, não deu certo, mas tópico sensível. Não, pois é. se tiver uma próxima, pastor chega Vai ter, foi bom demais. Depois a gente atualiza vocês. Sabe, até Até o internacional. próximo a gente vai patrocinado, né? Vai patrocinar. Mas olha, aí o que eu ia falar é que lá a gente fez perguntas sobre a mídia e tal, e eu achei muito legal que eles falaram que é aquela perspectiva deles pegarem do zero a galera, que lógico, vai lá, eles passam por um treinamento voluntariado de 6 meses, aí depois desse treinamento tem uma entrevista, a 01 lá do voluntário, ela entrevista cada um depois desse curso, e aí depois eles vão para aquilo que eles chamam lá de compatibilidade, né? As pessoas vão analisar a compatibilidade das pessoas e eles vão para a mídia. Na mídia, eles treinam a galera, assim, é uma galera muito boa, eles têm uma estrutura muito boa. E eu falei, cara, é um ponto que vocês daqui a pouco vão estar fazendo dentro da nossa mídia, que é treinando e é expandindo, e é isso aí. Foi algo que a gente comentou mesmo em relação a isso, expandir, sabe? Porque a gente não quer ser uma represa, a gente quer fluir, né? Então, foi algo que a gente já até tinha comentado sobre isso. E vem aí! Vem aí! Media Day. Olha, gostei. Só lança! Vai, mano. Tecnologia. Vem as xuxinhas. Verdade! Vem as xuxinhas. Então, meninos, quero agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite de vir ao ANW para falar sobre o que Deus tem feito na vida de vocês, sobre todas as responsabilidades que vocês têm recebido, né? E a forma tão leve, né? Tão alegre que vocês têm servido a Deus. E
anunciado, né, para milhares, é muito grande isso, né? Milhares e milhares de pessoas. Às vezes as pessoas ficam orando assim, eu queria pregar para milhares de pessoas. Vocês já chegaram lá, né? Já é uma pregação, né? Você anuncia as coisas de Deus. E eu acho que não tem limites, né? O negócio tem uma escala infinita aí até onde Deus puder levar vocês. Amém. Pode agradecer já? Pode. Vamos lá, né? Eu vou começar por mim. Eu quero agradecer a oportunidade por vocês terem lançado esse convite. Eu fiquei muito feliz. E assim, algo gratificante que, como eu falei, isso é só o começo sobre a minha vida da Arline, mas a vida de todas as pessoas. É algo assim que a gente gosta muito de servir no reino, servir a nossa igreja. A gente ama a nossa igreja, todo o nosso coração. É algo que a gente faz com muita alegria, que a gente sente uma paz tão grande. E ver o que Deus está fazendo na nossa vida, que ainda vai fazer, assim, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E eu fico muito feliz pelas oportunidades que surgiu através da igreja para minha vida. Então eu fico muito feliz por esse convite, por tudo, por esse dia que já estava no coração de Deus para acontecer. E eu quero até emocionada aqui. Não chora, calma. Não chora. Não chora com isso, chora junto. Vai chorar e tudo mais. Mas eu fico muito feliz por tudo. Deus, o Senhor é incrível, o Senhor é maravilhoso. Toda a honra seja dada para Ti. E obrigada demais, a Arline, minha grande parceira, uma pessoa assim que eu admiro demais como uma mulher, como uma amiga. E ela tá sempre assim. Faz ela chorar. E é uma pessoa assim que eu admiro demais. Ela tá sempre ali quando eu estou aqui. Ela vai, não, bora que a gente consegue. Ela é uma pessoa assim que eu admiro muito, muito mesmo, uma irmã pra mim e tudo mais. Então assim, eu amo demais a sua vida e tudo aquilo que o Senhor tá fazendo, toda a honra seja dada a Ele. E é isso, Church. Eu já ia fazer uma declaração pra ela vai me querer fazer chorar, que olha, eu também agradeço muito a oportunidade. Vou começar esse momento falando sobre a Sara, né? Porque eu amo ler sobre Bezalel, que foi a primeira pessoa cheia do Espírito Santo na Bíblia. Um homem que Deus capacitou, a Bíblia fala que encheu com todo o conhecimento, sabedoria, para ele criar, né, coisas ali para o Senhor, para o tabernáculo. Então, eu vejo que hoje em dia o Senhor tem nos capacitado para também fazer essas artes maravilhosas, assim como o Bezalel fez, e hoje em dia através da mídia. E quando eu começo a ler sobre isso, eu acho muito interessante, porque Deus não coloca só Bezalel, Ele coloca outras pessoas para ajudar, outras pessoas para estarem junto. Inclusive, tem um outro nome que eu não lembro agora, mas de uma pessoa que estava próxima de Bezalel para realmente fazer ali fluir aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E eu vejo a Sara muito assim na minha vida, sabe? Uma pessoa que está comigo, como ela falou, a gente se apoia muito, a gente sempre está ali levantando uma ou outra. Eu lembro que quando ela me fez a proposta de divulgar o serviço dela, logo lá no comecinho, ela não aparecia nas redes sociais dela. Ela só, postava fotos e tudo mais. Eu falei, moça, por que você não começa a mostrar o seu rosto ali nas redes sociais, né? Você tem todo um trabalho, você pode ser influenciadora do seu próprio negócio. E aí hoje vê o tanto que ela cresceu, o vlogzinho da Sara pra todo lado. E isso é muito legal, sabe? E principalmente no Ministério de Mídia, assim, porque eu até falei pra ela, amiga, eu tô tão calma hoje pra ir lá no programa porque tu tá comigo. E eu tô confiando em ti, então vamos. Então é muito legal, assim, ver uma amizade que Deus une realmente pessoas com propósitos, sabe? E não somente ela, mas outras pessoas que estão próximas de nós, como o Alaf, como o Maíris, mesmo o Pastor Mário, e todas as outras pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Então eu agradeço muito a Sara por sempre estar comigo, sabe, me apoiando, tanto na minha vida profissional, pessoal e principalmente no ministério. Então, e eu agradeço muito a Pastor de Santarém, agradeço muito a Pastor Mário, agradeço a vocês por essa oportunidade que estão nos dando, né, de ter uma visibilidade, de poder falar sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida, que tem feito através da mídia e, como nós já falamos aqui, isso é só o começo, né, do que Deus vai fazer. E eu lembro que no final do ano passado, o Senhor colocou um versículo no meu coração, que foi de 1 Coríntios 2:9, que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em mente o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente tem vivido muito isso, sabe? Muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar. É aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E com certeza a Paz Church, a mídia e todos vocês, né, têm feito parte disso. E a gente é muito grato. Amém. Coraçãozinho. É assim, ó. É assim.
vários cortes legais no programa. Aproveitem. Contigo, amigo. Você vai ficar encarregado de fazer Antes de terminar, encerramento. Salmo, eu estava ouvindo, pastor já ouviu? Rapaz, pra terminar, ele vai agora começar uma pregação. Vai lá, contigo. Não, tá bem. Vai, qual salmo? Não, cara. Aí o público vai querer o salmo, a palavra Não, de Salmo Deus. 133, Liga. né? Com bom e agradável estarem juntos os irmãos, né? Como óleo que desce a cabeça, né? De Arão e vai a gola, a barba, e aí é onde o Senhor ordena a bênção, né? E é uma pregação que nós ouvimos recentemente do JB Carvalho, né? No Spotify, não sei se tu tá lembrado dessa. Devo estar. Deve estar. Aí, e ele fala muito da importância das alianças, a importância de você valorizar as amizades, as conexões que Deus coloca no seu caminho. E principalmente ele fala muito também sobre nós guardarmos nosso coração também, termos um cuidado como o cuidado que Caim não teve, né? E sempre, eu tenho uma palavra assim que eu gosto muito, que eu sempre falo isso no aspecto de equipe, de parceria e de tudo, é que vocês, a Bíblia fala, nós sempre temos que considerar o outro mais que nós. Eu acho que esse é um princípio básico de qualquer relacionamento, né, de qualquer aliança, e que Deus possa continuar derramando essa graça sobre vocês e fazer vocês esse elo é através de Deus, né? Mas assim, com a palavra principal é guardar o coração, guardar o coração, né? E aí eu desejo mesmo isso, porque a gente, aquilo que tu falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Por exemplo, eu tenho uma gratidão muito grande pelo pastor Luciano, e aí a gente Chora. Não, eu vou aguentar porque, por exemplo, eu vou aguentar, é ótimo. Mas assim, faz parte exatamente desse processo que Deus tem nos colocado, né? Então assim, eu entendo o que vocês estão falando e é muito bom ouvir isso e as pessoas se inspirarem, porque o nosso principal propósito é que as pessoas se inspirem, né? De também servirem com essa alegria, com essa dedicação, com esse compromisso, com essa, principalmente com esse desejo de agradar a Deus. Amém? Obrigado por vocês terem vindo. Obrigada. E você que nos acompanhou agora, eu vou encerrar. Agora ele vai encerrar. Eu falei pouco nesse, cara. Dá atenção apostólica. Você que nos acompanharam, também recebo, né? Você que nos acompanharam, muito obrigado. Siga-nos nas nossas redes sociais, no YouTube, e até o próximo programa NW, não é isso? É isso. Valeu.